Em fase turbulenta, Sol vê as lágrimas ao cozinhar com Ben e vai na fé. Sol encontra Ben cozinhando e não perde tempo antes de se juntar ao advogado em uma cena de pura tranquilidade na novela das 7. A vida nunca foi fácil para Sol e continua gerando dores de cabeça de alta intensidade na vida da cantora, que já vendeu marmitas, se arriscou como dançarina e backing vocal de Lu e até como professora de dança na praça, mas até agora, a protagonista de Vai na Fé ainda não alcançou o mínimo de tranquilidade. Nos próximos capítulos, ela conseguirá pelo menos alguns minutos de paz ao se deparar com Ben colocando a mão na massa em sua cozinha. Em uma primeira oportunidade, Sol já terá demonstrado emoção ao ver a disposição do advogado para ajudar na cozinha, na limpeza e no que mais for preciso, mas os capítulos posteriores serão ainda mais enfáticos na união entre os dois importantes personagens do folhetim. Desta vez, ela não vai apenas observar e se servir das refeições preparadas pelo galã, e sim se juntar a ele para garantir um banquete recheado de amor. Depois de um romance com Lui, a vida de Sol sofreu algumas modificações, principalmente pela ausência dos ensaios rotineiros ou os gritos histéricos de Vilma. Mesmo assim, ela ainda corre contra o tempo para evitar um futuro doloroso, afinal ainda existe uma grande possibilidade de represália liderada por Theo, que está na mira de Ben e Jennifer. Só o tempo dirá como serão as coisas para Sol, mas ela encontrará seu rumo em breve na trama, principalmente quando decidir gastar suas energias para se livrar de Theo e curtir a família sem invasores indesejados. Sol percebe que Ben não consegue mais esconder os seus sentimentos, mas precisa ter certeza antes de tomar uma decisão importante. Sol está começando a reviver momentos intensos do seu passado, mas ainda terá algumas dúvidas que poderão decidir o seu futuro amoroso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a dançarina irá questionar Ben sobre os seus verdadeiros sentimentos e tomará uma decisão importante. A situação de Sol está começando a tomar caminhos diferentes do que já era previsto, mas parece que ela finalmente começará a perceber o que sente por Ben, principalmente após vê-lo em um romance com Valéria, algo que a deixou incomodada em diversos níveis. Acontece que agora, Ben finalmente estará mais presente na vida de Sol e a situação ficará envolvente, mas a dançarina decidirá questionar o advogado sobre os seus reais sentimentos por ela. É claro que o personagem de Samuel de Assis não irá mentir, e após a resposta, ele irá se oferecer para fazer um jantar, resultando em um momento comovente entre os ex-namorados. Esse será um momento muito confuso para Sol, que acabou de sair de um relacionamento com Lui, mas não consegue esconder que possui fortes sentimentos por Ben. O apoio a um possível namoro entre os dois será imenso por parte da família de Sol, que possui um carinho pelo advogado. Entretanto, ainda é cedo para afirmar sobre o futuro de ambos, mas é inegável que até mesmo os fãs da novela das 7 estão torcendo para Ben e Sol. E você, tá torcendo também pelo casal? Se sim, deixa um coração aqui para eles nos comentários e vamos seguir com o vídeo. Theo não conseguirá se segurar após presenciar uma cena que o deixará se mordendo de inveja. Theo não consegue conter o seu ódio e falta de caráter toda vez que se depara com uma situação que não saia conforme o planejado. Esse comportamento será mostrado mais uma vez quando o vilão destilar toda a sua raiva ao presenciar Ben dançando com Sol em um momento de descontração durante os próximos capítulos de Vai na Fé. O comportamento destrutivo de Theo está prestes a alcançar um novo patamar, mostrando que o seu desejo de se sentir superior a todos é maior que tudo. O vilão já conseguiu cortar o salário de Clara após ser expulso de casa, algo que promete trazer sérias consequências. Entretanto, nada consegue fazer Theo se esquecer do passado e largar a obsessão que possui por Sol e dará mais uma demonstração do seu ódio ao presenciar a mãe de Jennifer dançando ao lado de Ben durante uma de suas aulas ao ar livre. Será evidente o olhar de inveja que o bandido irá soltar, já que sempre quis estar no lugar do seu amigo em todos os momentos, algo que vem se dedicando a fazer desde quando a amizade enfraqueceu. Theo ainda tentará tomar uma atitude drástica durante a aula, mas será impedido por Sol, que perceberá a sua presença e agirá rapidamente para expulsá-lo do local. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo fica enlouquecido ao ver Lumiar no palco com Lui. O pacote de pontos negativos é enorme na bagagem de Theo,
E ele continua apresentando novos motivos para qualquer um ficar longe. O vilão vai ficar simplesmente transtornado de ciúme ao dar de cara com uma cena inquietante entre Lu e Lumiar. Ao contrário do que se esperava, o roteiro da novela das sete descartou completamente a possibilidade de Lu e Lumiar compartilharem do mesmo sangue, abrindo uma brecha polêmica para um romance, ainda debatido pelos espectadores. Até a aproximação será rápida, com algumas interações desconcertantes em pleno refúgio, onde Dora e Fábio demonstram preocupação parcial com o envolvimento entre a advogada e o cantor. Theo sente o desconforto atingindo seu estômago de forma certeira assim que ele dá de cara com Lumiar em cima do palco, ao lado de Lui, durante a inauguração do teatro de Dora. De uma hora para outra, o bandido precisa usar todas as suas forças para engolir o ódio e evitar uma confusão capaz de estragar completamente o evento. Mas será impossível evitar o conflito posterior entre Lui e Theo, que partem para uma briga feia em defesa de Lumiar e iniciam um clima de guerra perigoso no folhetim. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Lumiar vira motivo de uma briga feia entre Lui e Theo. Theo já despertou a fúria de tanta gente, que fica difícil imaginar qualquer cenário tranquilo envolvendo o principal vilão de Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das sete, por exemplo, ele simplesmente vai ficar dominado pela fúria ao notar a intimidade indiscutível entre Lu e Lumiar, dando início a uma briga violenta capaz de prejudicar o trabalho que está sendo desenvolvido no refúgio batizado com o nome da advogada. Lui permanece em choque desde o exato instante em que descobriu através de Vilma que é fruto de uma inseminação artificial. Com isso em mente, já é possível descartar a possibilidade de Fábio ser o seu pai. Mas o cantor não pretende apenas seguir como se nada tivesse acontecido. De alguma forma, ele tentará aproveitar a situação. Nesta fase, Lumiar ficará encantada por Lui a ponto de desistir de ir embora do refúgio em um momento de extrema delicadeza, e a união entre os dois personagens que, até pouco tempo atrás eram tratados como irmãos nos resumos, pode dar à novela das sete um ritmo novo nas próximas semanas. Ao ver a interação próxima do romantismo entre Lu e Lumiar, Theo não consegue controlar o ódio e não perde tempo antes de partir para cima do cantor, em busca de uma explicação. Os dois, então, partirão para um confronto físico perigoso, com direito a tentativas frustradas de socos para evidenciar a total falta de habilidade de ambos os envolvidos. O que você achou? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Theo fará de tudo para manter Lumiar ao seu lado mesmo que precise enfrentar Ben. Theo está obcecado a se livrar de qualquer acusação que está sendo feita contra ele, e fará de tudo para convencer as pessoas ao seu redor que é inocente. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista tentará manipular Lumiar na frente de Ben, mostrando mais uma vez o seu verdadeiro caráter. Não é de agora que Ben está fazendo tudo o que pode para reunir as vítimas de Theo para formar um forte grupo para depor contra o vilão. Diversos personagens da trama já perceberam quem é o verdadeiro bandido em toda essa história e até mesmo Clara pode entrar nesse grupo após Sol e Jennifer tentarem convencê-la a tomar uma atitude contra o marido. Entretanto, Theo também já está se movimentando para combater os seus inimigos e chegará ao ponto de tentar manipular Lumiar para ficar ao seu lado enquanto Ben assiste tudo. O advogado ficará furioso com a atitude do vigarista e temerá pela segurança da ex-esposa, pois sabe que ela está completamente envolvida no romance com o personagem de Emílio Dantas. A situação ainda ficará complicada quando Ben estranhar o desaparecimento de uma das vítimas de Theo e desconfiará que o ex-amigo está envolvido nesse caso, mas ainda não terá provas suficientes para incriminá-lo. Qualquer cena envolvendo Theo já causa repulsa automática no sofá, mas o vilão continua obtendo vantagens após múltiplas ações absurdas em Vai na Fé. Nos próximos capítulos, por exemplo, ele será flagrado por Lumiar durante uma cena perturbadora com Kate. Mesmo assim, a advogada declara lealdade absoluta ao parceiro. Inicialmente, Lumiar até demonstra indignação ao perceber o possível envolvimento carnal entre Kate e o pai de Rafa, abrindo um leque de possibilidades para a vendedora de sanduíches finalmente se rebelar contra o canalha. No entanto, a jovem só consegue disparar algumas ameaças e deixa o local em seguida.
Mais tarde, Lumiar faz questão de engatar uma conversa franca com Theo e não pensa duas vezes antes de afirmar que ficará ao lado do bandido até o fim, mesmo se for necessário lutar contra Ben nos tribunais. A essa altura, ela já terá conhecimento sobre o caso formulado pelo ex-marido em parceria com Jennifer para afundar Theo na cadeia. Apesar de jurar lealdade a Theo, Lumiar pode surpreender com algumas reviravoltas importantes nas próximas semanas, e a grande mudança na vida da personagem pode estar atrelada à proximidade de Louis, que injeta uma dose importante de reflexões involuntárias nos momentos mais tranquilos ao lado da advogada. Rafa terá uma recaída absurda após revelação sobre Kate e Theo. Boa parte da doçura de Vai na Fé estava atracada nas costas de Kate e Rafa nas últimas semanas, mas o relacionamento sofrerá um baque estrondoso nos próximos capítulos. No meio de uma nova crise de ansiedade, o filho de Clara lutará para conseguir caminhar na rua, mas precisará da ajuda milagrosa de Jennifer para encontrar um abrigo. A estudante de direito contará com as coincidências da vida para dar de cara com Rafa completamente transtornado, caminhando sem nenhum tipo de orientação na rua. Obviamente, ela não perde tempo antes de acudir o irmão e levá-lo para sua casa, onde aproveitará a presença de Sol para dar todo o conforto necessário e garantir uma rápida recuperação. Somente depois, mãe e filho o levam para casa, mas a história não acabará sem um confronto categórico. Chegando no luxuoso apartamento de Theo, Sol e Jennifer fazem questão de conversar com Clara, que, a essa altura, já terá conhecimento sobre o envolvimento amoroso do marido com Kate, além de outras informações chocantes sobre o canalha, incluindo o abuso contra Sol e outras mulheres. A conversa entre Sol, Jennifer e Clara, com participação parcial de Rafa, servirá para injetar uma dose de esperança no núcleo liderado pela maior vítima de Theo. Desta vez, a personagem de Regiane Alves tomará uma decisão capaz de mudar completamente o rumo do folhetim. A corajosa atitude dá lugar a uma enorme solidão, mas Clara tentará buscar conforto no colo de Helena. Uma importante virada está prestes a acontecer em Vai na Fé, mas é claro que qualquer atitude corajosa contra Theo sempre abre espaço para duras represálias à frente. Clara finalmente decide chutar o marido para fora de casa após descobrir que ele abusou de Sol e, basicamente, quebrar o vidro que a impedia de visualizar com perfeição o verdadeiro caráter do empresário. A solidão não demora a bater na porta da mãe de Rafa, mas ela tentará encontrar conforto em Helena. Uma das primeiras atitudes de Clara após expulsar Theo de casa será pedir para a professora de educação física ficar na sua casa, pelo menos por um tempo. Helena, é claro, pensará seriamente na proposta, mas tomará algumas precauções no meio do furacão que se tornou a vida da aluna por quem acabou se apaixonando. O romance entre Clara e Helena, inclusive, gerou situações controversas na TV Globo, com o corte de cenas que deveriam mostrar o beijo entre as duas personagens, e consequentemente, uma revolta generalizada dos fãs do casal apelidado de Clarena. Nesta semana, internautas também relataram o corte de um beijo entre Yuri e Vini na novela, levantando questionamentos sobre a tesoura da emissora em pleno mês do orgulho LGBTQIAP+. Por um tempo, Clara até consegue ficar em paz com a nova realidade independente, mas Theo não demora muito para lançar sua primeira ofensiva, começando pelo corte do salário da esposa e partindo para medidas mais severas na justiça que podem engolir as vantagens de Clara previstas em contrato. Todos os motivos possíveis já foram dados por Theo para convencer qualquer cidadão a denunciá-lo por múltiplos crimes em Vai na Fé. Mas só quem realmente enfrentou as garras do bandido sabe como funciona a dura relação entre o senso de justiça e o eterno medo de represálias violentas. Nos próximos capítulos, Kate e Clara estarão com a faca e o queijo na mão, mas ambas se recusam a denunciar o principal vilão da novela das 7. Nesta fase, Jennifer e Ben conseguem obter o importante apoio de Janaína para integrar a lista de vítimas dos abusos de Theo, depois de uma luta que dura várias semanas, com direito a uma troca fervorosa de ameaças entre Orfeu e Hugo após o namorado da estudante de direito agir contra as ordens do padrinho. Do outro lado da moeda, existem as vítimas que preferem seguir em frente sem olhar para trás. O problema é que esse time conta com alguns dos nomes mais importantes para derrubar Theo na justiça,
uma esposa violentada constantemente nas últimas décadas e uma ex-amante com idade para ser filha do canalha. Clara e Kate não querem novos problemas, mas se enganam brutalmente, afinal estão criando empecilhos ainda maiores para a sonhada paz. Helena tentou abrir a mente de Clara tantas vezes que seus próximos esforços deixarão evidente sua exaustão. Preocupada com o corte repentino do próprio salário, Clara toma uma decisão baseada no clima ameaçador imposto pelo pai de Rafa e, não à toa, a professora de educação física fica dominada pela indignação ao ouvir da parceira que ela não pretende denunciar o marido à polícia. Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, o segredo de Ben será exposto, e ele começa a correr contra o tempo para evitar um escândalo. Ben sabe que errou, mas ainda tem esperança de que pode se livrar das consequências após cometer fraude em um exame de DNA na novela Vai na Fé. O problema é que as evidências ficaram no ar graças à displicência dos funcionários patéticos do laboratório e, para piorar, até Bruna vai dar com a língua nos dentes. O resultado? Jennifer e Sol descobrem tudo. Primeiro, é Sol quem toma conhecimento sobre a informação durante uma conversa pertinente com Bruna sobre o profundo amor de Ben e os motivos que levaram o advogado a defender integralmente a causa da cantora. Mas não demora muito para Kate absorver a história e, obviamente, contar os detalhes para Jennifer. A partir daí, tudo pode desandar na trama, apesar dos esforços de Bruna como cupido. Mesmo com Lumiar garantindo ao ex-marido que não vai entregar a fraude, descoberta sem grandes dificuldades pela advogada, as chances de trazer o crime à tona são enormes, sobretudo com a fofoca que começa a se espalhar justamente pelas pessoas que deveriam enterrar o caso em um buraco profundo. Agora, quem corre o risco de ser enterrado é Ben, juntamente com Lumiar e todos que participaram de alguma forma do plano duvidoso que sequer deu certo, afinal o exame de DNA precisou ser refeito. Em breve, Ben vai provar de um veneno que, até então, não fazia parte de seu menu pessoal.